de redução. Então, são as titulações, né, envolvendo reações de transformações, né, de elétrons entre agentes oxidantes, receptores de elétrons, e agentes redutores, doadores de elétrons, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma substância A reduzida mais B oxidada, dando A oxidada mais B reduzida, tá? Então, os exemplos de alguns agentes oxidantes e redutores que se utilizam. Então, agentes oxidantes que a gente utiliza é o permanganato, o dicromato, né, o iodo e o cério e o manganês 2, tá? E agentes redutores, então, o titânio, né, o estânio cloretanoso, o vanádio, o cromo e o ferro, tá? Os indicadores empregados em volumetria de oxirredução. Então, quando eu uso a técnica chamada de permanganometria, deixa eu mostrar primeiro as técnicas para vocês, que eu deixei ela por último aqui, mas para a gente ter uma ideia dessas técnicas antes de falar desse processo aqui. Então, as técnicas que eu tenho são as seguintes. Então, eu tenho, então, a permanganometria, ou permanganatometria também. O titulante é uma solução padrão de permanganato de potássio. A dicromatometria, então, o titulante é uma solução padrão de cromato de potássio. A iodometria, tá? Uma solução padrão de sulfato de sódio, tá? E a titulação indireta do iodo, liberado no Erlenmeyer, e a iodimetria. Então, eu tenho titulando uma solução padrão de iodo na forma de triodeto, tá? E a iodatometria, tem o iodato de potássio como titulante, tá? E a serimetria, que é a que nós vamos vendo ali, é uma solução de sulfato de sério, tá? Então, essas são as principais técnicas, né? Redox empregadas no processo de volumetria, tá? Então, no primeiro método, na permanganatometria, tá? Na permanganatometria, não há necessidade de indicador. Não há necessidade de indicador por quê? Porque o manganês, com o estado de oxidação 7, ele é vermelho, tá? E o manganês, esse aqui é o manganês 7, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 menos 8, menos 1 para dar a diferença 0. Então, aqui o manganês é 7, o estado do monóxido dele é 7, passa de 7 para 2, tá? Houve uma redução, tá? Então, o manganês, aqui ele é vermelho, tá? Ele é uma solução, um violáceo bem escuro, tá? Aí, quando ele passa para o manganês 2 é incolor. Então, é a mesma situação da fenolftaleína. Quando a titulação chega próximo do final, a solução passa daquele vermelho bem intenso para um rosinho bem claro, tá? Um rosa bem claro. Então, nesse caso aqui, não há necessidade de indicadores, tá? A própria titulação, a própria titulante aqui, o permanganato, é o agente, é o indicador. Essa reação é chamada, o permanganato aqui é chamado de autoindicador. Autoindicador. Então, a permanganatometria, o permanganato de potássio, aqui é a nossa solução padrão, sendo as soluções de permanganato de potássio intensamente coloridas em violáceo, nas titulações pergamétricas, o ponto final pode ser sinalizado pela coloração do íon permanganato, dispensando assim o uso de indicadores, tá? Então, esse é um tipo de titulação que a gente utiliza com maior intensidade, né? O outro também que a gente utiliza é a iodometria, com o tiosulfato, tá? E aqui, por exemplo, tá? A gente vai liberar a gente usa como indicador o amido, né? Ele forma uma solução azulada, né? De amido, tá? Então, o amido forma um complexo azul escuro com o iodo, tá? Então, o amido é uma substância polimérica, né, constituída de amilose e amilopectina. A fração ativa da amilose é um polímero do açúcar alfa-beta-glicose que tem a forma de uma hélice na qual podem se fixar longas cadeias de iodo, combinando com o triodeto, né? Com o triodeto. O iodo é muito mais solúvel numa solução aquosa de triodeto, tá? De potássio que em água. Tá faltando, tem um erro aí. Triodeto de potássio que em água. Isso se deve à formação dos íons triiodeto, tá? E 3 menos, segundo esse equilíbrio. Então, o iodo mais o iodeto forma o íon triodeto. Então, nas titulações envolvendo o iodo, o indicador utilizado é a goma de amido, que forma um complexo azul escuro, tá? Então, a iodimetria, o iodo é utilizado como titulante, né? E a goma de amido é adicionada no início da titulação. E na primeira gota de excesso do iodo após o ponto de equivalência, a cor da solução muda para um azul escuro, tá? Essa é a iodimetria. E a iodometria, o iodo é titulado, tá? Então, aqui o iodo é o titulado, tá? E a goma de amido é adicionada imediatamente, tá? Antes do ponto de equivalência, pois algum iodo sempre tende a ficar retido nas partículas da goma de amido, após atingirmos o ponto de equivalência. Então, são as duas técnicas aqui que são a iodimetria e a iodometria, tá?
E o terceiro método, os terceiros indicadores, então, são os indicadores de redox, né? Então, os indicadores de oxidação e redução, os quais são substâncias que se deve deixar oxidar ou reduzir, né, reversivelmente com a mudança da coloração. Então, a mudança da cor do indicador ocorrerá numa faixa, tá, dada, por exemplo, né? Então, essa mudança de coloração tem que ocorrer mais ou menos dentro da faixa da mudança de potencial em função do volume, né, na curva de titulação, que está ocorrendo ali com por exemplo, aqui nessa região, né, na região mais abrupta. Então, aqui deve ocorrer essa mudança de cor do indicador. Então, deve ocorrer uma variação do estado de oxidação dele, né, da redução oxidação, próximo à variação do principal, para que você possa perceber, então, a mudança dessa cor, né? Então, os indicadores de oxidação, eu tenho também é representado daquela mesma forma que indicador, né, para indicadores ácidos base, ou seja, eu tenho o índice oxidado, né, passando para índice reduzido, tá? Dependendo da situação. Então, tem uma variação mais ou menos 1 aqui. Então, o potencial, né, vai ser o potencial do eletrodo, desse eletrodo indicador, né, do eletrodo não, do indicador, do potencial padrão do indicador, né, mais ou menos, então vai ficar 0,0592 dividido pelo número de elétrons, tá? Então, esse é a utilização desses indicadores, tá? E a permanganatometria, ou perganimetria, é um processo muito utilizado, então, em química, né? Então, a gente usa o permanganato como padrão, tá? E nós vimos lá que a reação com permanganato é dependente do pH, tá? Nós vimos lá que o manganês, vamos voltar só para relembrar aquela reação lá com o manganês, aqui, ó, a reação com o manganês, então, fundamentalmente, depende do pH do meio, tá? Depende do pH da situação, tá? Então, se o meio for ácido, vai ter, digamos, essa variação, se o meio for básico, vai ter essa variação, então, assim por diante, tá? E uma das reações bastante características que se usa para a permanganatometria é com o peróxido de hidrogênio, né? Para você saber o grau de volume, por exemplo, que tem a água oxigenada, né? Comercial. Então, esse é um processo para se determinar o número de volumes de água oxigenada, né? Então, ou do peróxido de hidrogênio, a gente usa uma reação dessa natureza, uma reação permanganimétrica, tá? Então, sempre que a gente faz essas titulações com o uso de eletrodos, né, ou sem uso de eletrodos, então a gente tem sempre a bureta, né? É a mesma situação que nós vimos nos casos da ácido base e precipitação. Eu uso a bureta, né? E um LMA, eu posso usar um eletrodo, né? Ou não, dependendo da situação aqui, né? E o uso de pHmetros, né? Para se medir o potencial, né? Então, seja o potencial, né? Quando eu meço pH, já estou medindo o potencial de forma intrínseca, né? Mas eu posso ter outras células, então eu tenho eletrodos indicadores metálicos, por exemplo, para a platina, né? Ou para um par redox, tipo ferro 2, ferro 3, ou a quinona, a hidroquinona, né? Então a gente sempre vai usar esse sistema, e o eletrodo de referência, né? O eletrodo de referência, e aqui é a buretazinha, né? Então aqui eu estou acompanhando a variação do potencial, né? Em função do volume do titulante adicionado. E as curvas, então, são aquelas famosas que nós já vimos ali. Então, tem o eletrodo padrão, né? O potencial do eletrodo versus o potencial do eletrodo de referência, do eletrodo de calomelano, né? Então, eu tenho essa sigmoide, tá? Tenho a sigmoide e aqui o volume do titulante, né? Aqui nessa titulação é uma titulação de, acho que deve ser cloreto, né? Com nitrato de prata, tá? Então, eu tenho aqui o ponto de equivalência, né? Que é determinado nessa região aqui, é estabelecido nessa região. Então, da mesma forma que nós usamos, né, essas curvas de titulações para fazer o acompanhamento de uma titulação ácido-base, para fazer o acompanhamento de uma titulação de precipitação, nós podemos fazer o mesmo tipo de acompanhamento para fazer uma reação de oxirredução, tá? Obviamente que dependendo do tipo de titulação que nós estamos fazendo tem que usar um indicador específico, tá? Para que você possa determinar o ponto, se usar indicador. Agora, se usar o sistema eletrônico, né? Se usar o sistema de potencial direto com o eletrônico, não há necessidade. Aí não há necessidade do indicador, né? Aí você vai simplesmente acompanhando o potencial, né, lido no eletrônico, em função do volume do titulante, né? E no final você vai ter, então, a sigmoide traçada no teu gráfico, tá?
Agora, se usar um indicador, né, se não tiver a disponibilidade, o eletrodo de referência, né, o pHmetro e assim por diante, então você é obrigado a usar um indicador, tá? Seja um autoindicador, seja um iodo, no caso da iodometria, seja um permanganato, o próprio permanganato na permanganatometria, né? Ou um indicador que mude de cor muito próximo ao ponto de equivalência da tua reação, tá? Para que você consiga perceber a mudança quando chegou o final da titulação. É a mesma situação do ácido base, é a mesma coisa, tá? Eu posso fazer, digamos, eletronicamente, né? Ou instrumentalmente, melhor falando, através de eletrodos de referência, de um eletrodo indicador, tá? Como posso fazer através da utilização de indicadores. Então, no caso da permanganatometria, não há necessidade de utilizar indicadores, porque o próprio permanganato já muda de cor. Agora, no caso da iodometria, se não quiser fazer instrumental, quiser fazer simplesmente havendo a mudança de cor, tem que usar, então, o indicador, no caso, o amido ali. E assim por diante. Tá? Então, a situação é igual à situação que nós vimos para ácidos, titulações de ácidos bases e as titulações também na volumetria de precipitação. Tá? Lembra lá que, no caso do cloreto, né? Quando você consumia todo o cloreto com a prata, então começa a formar o precipitado do indicador, que é o cromato de prata, tá? Então, aqui é a mesma coisa, só que o teu indicador vai mudar naquela faixa de potencial que você mudou a reação principal, que você, digamos, titulou a tua solução, o teu analítico, tá? A tua solução de análise. Ufa! Terminei. Então, a parte da aula de hoje, essa parte de titulações redox. Então, vocês têm aqui alguns exercícios, que eu procurem fazer esses exercícios, verificar como é que trabalha aqui com a equação de Nernst, tá? Procura resolver, ver essa questão aqui, por exemplo, lá que eu mostrei dessas curvas de titulação, tá? Dá uma olhadinha aqui para ver como é que faz cálculos aqui do potencial da quinona e do quinona, do permanganato, e eu dei alguns exercícios aqui para vocês tentarem verificar como é que se faz essa operação, tá? Então, sempre que eu tenho uma situação dessa aqui, eu tenho um par redox, né? Então, eu vou ter aqui produtos sobre reagentes. Então, produtos aqui, no caso, vai ser a quinona, né? Sobre os reagentes desculpa, aqui a hidroquinona, perdão, que é o meu produto, né? Sobre os reagentes que é a quinona vezes a concentração H+. O manganês é a mesma coisa, tá? O manganês é a mesma coisa. Então, lá no caso do manganês, né, se quiser calcular o potencial lá do manganês, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou ter aqui o potencial, né? Vai ser a concentração de manganês, tá? Vezes a concentração da água, a água é unitária, metais são unitários, o gás é a pressão de uma atmosfera, tá? Sais, sólidos, a atividade é igual a 1, mas aqui no caso, então, a água é 1, cai fora, tá? Mas eu tenho, então, aqui a concentração do manganês, né? A concentração do manganês, que ficou lá em cima, a concentração do manganês, né? Dividida pela concentração do permanganato aqui, vezes a concentração H+ elevado a 8, né? Que vem daqui o 8, tá? Sobre 5 elétrons, tá? Então, é a mesma situação. Então, tenho produtos sobre reagentes. Produtos sobre reagentes, tá? Então, fazendo esse acerto aqui, fazendo um acerto de elétrons, eu calculo o potencial desse par redox, tá? Conhecendo, então, as concentrações. Se eu não conheço a concentração, então, o que acontece no problema anterior? Então, a gente vai determinar, né? Num desses problemas aqui, que a gente determina, que nem aqui na prata, né? A gente vai determinar a concentração de uma das espécies eletroativas. Então, olha, veja que a prata é 0, tá? A prata 0 é 1, atividade é igual a 1. Então, é 1 sobre a concentração de Ag+, tá? Então, sobre a concentração de Ag+, então, aqui eu posso isolar o Ag+, né? Tem o potencial da célula, tem o potencial do par redox, né? Prata 0, que é aquele potencial padrão que a gente vê lá na tabela, que é 0,799 volts, menos 0,0591, dividido por 1, que tem um elétron, a reação é um elétron. O log de 1 sobre Ag+, né? Concentração de prata aqui. Isolando a prata aqui, então, fazendo as continhas, eu chego no valor da concentração de prata de 9,4 vezes 10 menos 4 mol por litro. Então, posso determinar o potencial, conhecendo as concentrações. Se eu conheço o potencial, tá? Conheço o potencial da célula, conheço o potencial do padrão. Esse potencial aqui é da célula, tá? E esse é o potencial do padrão, né? Então, esse aqui é o potencial da célula, e esse é o potencial do padrão. Tá? Conhecendo os dois, determino. Se eu não conheço a concentração da espécie eletroativa, que é a caso aqui a prata, né? Então, eu determino a concentração da prata. Então, são os tipos de cálculos que estão envolvidos aqui com a equação de Nernst. Tá bom? Alguma pergunta?